E todo mundo estava dizendo que esse era o livro da maternidade real. Enfim, será que é? Será que não é? Finalmente, eu li A Filha Perdida, de Helena Ferrante, e quero compartilhar com você aqui nesse vídeo algumas das minhas percepções a respeito dele. Bom, gente, eu sou a Fernanda, para quem não me conhece, e eu quero compartilhar nesse vídeo algumas percepções, já um tanto atrasadas, mas aqui eu tô falando com a galera que, assim como eu, é a galera anti-hype, a galera que talvez não leu quando estava todo mundo lendo e resolveu ler agora, ou você já leu, ou tá para ler e quer saber aí o que eu achei, enfim, então esse vídeo é para você, né? Se você está perdido nesse rolê, então esse vídeo é para você, porque eu também sou dessa. Gente, eu não gosto de ler quando tá todo mundo lendo, eu tenho um pouco de preguicinha, de hype de livro, eu espero passar um tempo e aí então eu vou ler, e foi o que eu fiz, né? E nesse vídeo eu quero comentar então algumas percepções. Vou fazer uma parte primeira sem spoilers, apenas com a minha opinião, então se você ainda não leu, você pode ficar aqui, pode deixar tranquilo que eu vou avisar quando for começar a parte com spoilers. E na segunda parte, então, aí eu quero comentar alguns trechos do livro e pode ter alguns spoilers ali, nada muito grave, mas pode ter alguma coisa que te incomode. Primeira parte sem spoilers, né, do que se trata esse livro. A Filha Perdida é a história de uma professora universitária, né, chamada Leda. E aí um parêntese, gente, porque como é ela que narra a história, né, você fica sem saber qual é o nome dela. Então eu fiquei boa parte do livro, assim, tipo, quem é essa mulher, né? Qual é o nome dela? Porque eu não peguei nenhum... Assim, comecei a ler sem saber de nada, né? Sem ter nenhuma referência. Sabia que era uma história de mãe, né? Mas sem muitas informações. E aí essa professora, então, ela se sente muito aliviada, porque as filhas finalmente, né, saíram de casa, foram morar com o pai no Canadá. Ela tá agora se sentindo muito livre, muito à vontade, e resolve viajar para curtir as férias dela antes do semestre letivo começar. Então ela vai para o sul da Itália, né, para um local de praia e tal, e lá ela encontra uma família. Inicialmente é uma mãe com uma menina, depois chega o resto da família. Ela vai ter algumas interações, né, algumas percepções, porque o contato com essa mãe, essa filha, né, que é uma criancinha ainda bem pequena, vai provocar certas lembranças, né, certos conflitos aí da Leda, né, em relação ao passado dela como mãe, em relação às filhas dela. Bom, primeiras impressões, né? Gente, eu terminei esse livro tendo a sensação de que todo mundo devia fazer terapia naquela história. Leda vai fazer terapia, suas filhas precisam de terapia, porque são realmente conflitos que muitos deles podem acontecer nas nossas famílias, tem muito a ver, sim, com uma maternidade real, mas, né, e esse é o ponto, eu não acho que esse seja o livro sobre a maternidade real, mas sobre uma maternidade real. Por quê? Porque a Leda muitas vezes vai ter pensamentos, atitudes e tal, que a gente não associa, né, a esse ser iluminado, quase divino, né, que são as mães. Felizmente, hoje em dia, já se tem diversas pessoas por aí, meio que desmistificando um pouco, né, mostrando esse lado real, que é cansativo, que é exaustivo, que às vezes, né, falta paciência, que a gente é ser humano e, enfim, né, mãe é gente. Então, por um lado, é legal isso, achei bacana como o livro mostra isso de uma maneira muito crua, até porque a gente está dentro da cabeça da protagonista, então as coisas acontecem de modo muito cru, muito sem filtro, né? Não é aquele filtro do que você diz para os outros, mas é o que se passa na cabeça dela, do jeito que se passa na cabeça dela. Então isso eu achei muito legal. Por outro lado, ficou com esse rótulo, pelo menos na minha bolha, né, gente? Eu tô sempre falando de um ponto de vista muito limitado aqui dentro da minha bolha, dentro dos contatos que eu tive. Ficou esse rótulo de, nossa, este é o livro da maternidade real. Se você quer saber como é ser mãe, é isso aqui. E eu não sei se é bem assim, né? Por um lado, sim, como eu falei, é legal que a gente veja que mãe é ser humano, que mãe às vezes tem pensamentos que não são legais, tem atitudes que nem sempre são as mais corretas. Ninguém é perfeito, nem mãe é perfeita, não tem assim um certificado de perfeição, né? Quando a gente tem um filho. Mas, por outro lado, eu acho que ele não resume todas as experiências de ser mãe, né? E por isso eu acho complicado a gente dizer, ser mãe é isso aqui, ser mãe é esse perfil, é essa coisa. Porque muitas vezes não é assim, quer dizer,
outras pessoas podem ter outras experiências, que sim, podem ter partes difíceis, podem ter elementos complicados, mas que não vão ser necessariamente tão dramáticos, tão complicados, tão, né, como foi a história lá da Leda, né, com as filhas dela. Então, eu acho que isso já é um ponto para a gente ponderar, né? Ele traz sim uma visão muito real, muito realista, e assim, a escrita é super fluida, então você vai entrando, você vai embarcando com a protagonista de um jeito assim muito cru, realmente, nessa história. Mas eu acho que a gente não deve limitar, né? Não deve assim restringir a maternidade, que é tão plural e tão diversa, a apenas um tipo de experiência de maternidade conforme foi a dela. Então, perceba, eu não estou nem invalidando, né, pessoas que têm experiências como a dela, e também não estou dizendo que é só isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar em algumas gradações aí nesse meio de caminho. Então, para entrar em maiores detalhes, agora eu vou começar a dar spoilers sobre o livro. Então, se você não leu ou se você não quer saber sobre o final, enfim, pode parar por aqui. Eu agradeço por você me acompanhar até aqui. Se quiser, pode deixar nos comentários a sua opinião. Se não, vamos embora. Vamos seguir então. Então, gente, algumas coisas que me incomodaram um pouco nesse livro, né? Primeiro, uma inquietação, algumas inquietações, na verdade, que eu fiquei enquanto estava lendo, que é assim, né? Quando ela lembra da relação com as filhas dela, tem sempre uma coisa muito de exaustão, de cansaço, que é compreensível, mas eu fiquei me perguntando, não existe nenhuma rede de apoio, não tem uma creche, não tem as mães das coleguinhas, sabe? Porque muitas vezes as mães, né, especialmente mães que são mães solo, né, que às vezes não tem família por perto, ou não tem o pai muito presente, elas vão criando muitas vezes sistemas de a criança vai brincar com uma coleguinha, então você consegue ali algumas horas, né, de respiro, vamos dizer assim, para você ser e fazer outras coisas que não ser mãe e fazer coisas maternas. E ela, ali parece que ela não tem nada nem ninguém, assim, né? Então a gente não sabe se ela de fato não tinha, porque não é mencionado, ou se ela só, sei lá, ignorou e não contou isso pra gente, né? Então isso, por exemplo, é uma coisa que me deixou um pouco confusa. Mesma coisa é o relacionamento dela com o marido, que no presente é ex-marido, né? Que o cara vivia viajando e tal, mas não parece em nenhum momento que eles sentaram para conversar sobre isso. Então, ela se sente muito sozinha, mas ao mesmo tempo eu não sei se ela compartilha com ele, né, essa solidão. Eu não sei o quanto que foi combinado, não parece ser um relacionamento com muito diálogo, com muita conversa. Então, isso também, não sei, né? Fiquei naquela dúvida, assim, me deixou pontos de interrogação na cabeça ali que eu não consegui entender muito bem, né? E aí entra nos pontos que eu acho um tanto críticos desse livro, especialmente se a gente pensar assim, isso aqui é a maternidade real. Eu acho que talvez seja essa interpretação que me fez achar esses pontos críticos no livro, né? Primeiro, o livro ele tem uma escala. Então ele começa, você vai se identificando, especialmente se você é mãe, você vai se identificando com ela. A questão do cansaço, da exaustão, etc., você se identifica. Só que o livro vai escalando, para um ponto que chega a ser, assim, até um tanto abusivo, eu diria, né, da relação dela com as filhas. Aí você vai falar, Fernanda, mas tem todo um histórico da mãe dela também, que a mãe dela era terrível, e tralá, e tralá. Sim, beleza. Mas se ela quer ser tão diferente da mãe, uma mulher mais educada, uma professora universitária, sei lá o quê, blá, 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 será que em nenhum momento ela pensa... E esse é o ponto que acaba me pegando, né? Não é só que ela não pensou enquanto ela era jovem, né, nas coisas que ela estava fazendo e dizendo para as filhas. Mas, mesmo depois das filhas crescidas, já terem ido morar com o pai, quer dizer, no presente da história, ela conta certas coisas, ela lembra certas coisas, e não parece ter culpa, remorso, arrependimento, sei lá, sabe? Qualquer tipo de, putz, eu agi mal, sabe? Não deveria ter agido daquele jeito. Tanto é que ela se incomoda, né, com a relação que a Nina tem com a Helena, né, a filha dela. E ela diz que ela quer falar, que ela precisa falar com a Nina. Mas, assim, o que ela tá vendo naquele momento é uma relação boa entre mãe e filha. E ela quer falar o quê, sabe? Dar um conselho que não foi solicitado. Porque a sua experiência talvez não foi do mesmo jeito que a da Nina é. Então, isso me mostra, assim, que até o momento presente daquela história, ela não refletiu e ela não processou a sua própria experiência.
E aí ela vai fazendo umas coisas assim, que eu achei bem, assim, complicadas, né? A primeira delas é uma certa crueldade no trato com as próprias filhas, né? Nessas lembranças que ela tem, ela relata uma situação em que uma das filhas vai lá e dá um tapa nela, né? E a gente sabe que criança, né, faz isso. Ela vai testando a gente muitas vezes, né? Até porque a gente, criança, especialmente crianças muito pequenas, não tem nem noção de nada na vida, né? Então ela foi lá, a criança foi lá e deu um tapa nela, e ao invés dela só brigar, né, dizer, não pode, sei lá, né, qualquer coisa do gênero, ela vai lá e dá outro tapa na criança e continua dando tapas na criança. E ela relata que não é que ela estava tentando corrigir a criança, mas ela estava tentando meio que se vingar da criança, né? E ela sente um prazer nessa atitude. E aí a gente, sério, gente, eu li isso e eu falei, meu Deus, eu entendo que às vezes criança dá raiva, tira a nossa paciência, mas assim, em algum momento a gente tem que lembrar quem é o adulto da relação, né? Porque a criança tá fazendo isso, tá dando tapa e tal, porque ela é uma criança, ela não tem muita noção de nada. Agora, se um adulto faz a mesma coisa, e assim, a desproporção entre o tamanho de um adulto, o tamanho de uma criança, sabe? E a intenção e aquela coisa toda, ela tem um certo prazer nessa crueldade que mesmo, né, séculos depois lá, né, no presente da história, e ela relembrando daquele fato, ela não se arrepende, ela não fica mal, ela não fica triste com isso. Porque é aquela história, erros todo mundo comete, todo pai, toda mãe já errou e eventualmente vai errar na vida. Mas o fato dela não, sei lá, não questionar, não achar nada de errado com esse erro, isso me pegou um pouco. E aí tem um outro momento, então isso aconteceu, as meninas eram crianças, depois tem um outro momento quando as meninas já são adolescentes, e aí ela tem uma relação meio de, minhas filhas são feias, e depois, não, mas eu quero proteger minhas filhas, e a gente entende esse conflito, né, né, me afasto e me aproximo, e quero proteger e quero me afastar. Só que aí tem um momento em que ela começa meio que a fazer uma disputa com as filhas dela, né? Ela quer dar uma de adolescente, de mostrar que ela ainda tem uma juventude, que ela é bonita, que ela não sei o quê. E ela começa a flertar com um dos amigos, eu não lembro se era um crush de uma das filhas ou se era só amigo. Mas enfim, a mãe começa a flertar com um adolescente da idade das filhas dela. E, gente, sabe, um adulto flertando com um adolescente. Eu não sei como é, pelo menos assim, das resenhas, das coisas que eu vi na época, né? Como eu falei, eu não acompanhei muita coisa. Mas eu lembro que todo mundo só comentava, né? De um outro episódio em que ela deixa as filhas com o pai, né? Ela diz que ela abandona as filhas dela por 2 anos, eu acho. E quando eu ouvi falar sobre abandono, eu achei que, sei lá, que ela largou as filhas do mundo, né? Mas ela deixou com o pai. Então, ok, é um tipo de abandono, porque ela, né? Enfim, largou e, né, foi com Deus. Mas também não é como se ela tivesse, sei lá, largado na beira da estrada, né? Então, é claro que essa situação é problemática, né? E eu acho que até o motivo pelo qual ela pegou as meninas de volta também é uma situação problemática, mas eu acho que essa história de ficar flertando com um adolescente, eu fiquei pensando assim, se fosse um homem adulto flertando com uma menina adolescente, talvez tivesse gerado mais repercussão e mais fuzuê. Tanto que, e não é só uma percepção, não é uma coisa assim que fica subentendida que ela tá flertando, que a filha dela percebe, né? Diz que o garoto mandou dar um recado lá para ela, não sei o quê, e a própria filha reclama com ela, né, dessa situação. Então, isso daí foi o segundo ponto que eu falei, gente, tem um negócio muito errado com essa mulher, assim, tem um negócio muito problemático com essa mulher. E o terceiro ponto, né? Então, isso foi no passado. Aí, novamente, a gente poderia tentar passar um pano, dizer, mas isso foram erros passados, ela era muito jovem, ela tinha suas questões. Ok, vamos entender tudo isso. Mas aí, no presente, né? No presente momento em que ela tá lá na praia, né, com a família napolitana, sei lá das quantas, ela quer colocar a experiência dela de vida e de maternidade como se fosse uma regra. Então, assim, ela diz que ela quer falar com a Nina, né, que é a mãe da menininha ali, porque ela precisa passar alguma coisa, ela quer conversar, ela tem um impulso, assim, em relação a essa mulher, que ao mesmo tempo é uma relação que gerou um incômodo nela, né? Foi essa relação da Nina com a Helena, a filha dela, que provocou na Leda todas essas emoções e essas lembranças e essas coisas todas. E aí chega num ponto, né? Enfim, aí vai ter umas complicações no final da história, né? Mas enfim, chega num ponto que a menina, a Helena, ela perde uma boneca que ela
costumava brincar, né? Que ela estava sempre na praia brincando com aquela boneca. E a Leda encontra a boneca. Então, aí eu fiquei pensando, gente, qualquer adulto, né, minimamente responsável, sensato, se você acha um brinquedo perdido, que a criança está lá chorando desesperada, o que você faz? Você devolve, né, o brinquedo para a criança. A família chegou a distribuir cartazes procurando a boneca, a criança estava inconsolável e tal, e a mulher fica guardando a boneca. Aí primeiro ela inventa que vai querer comprar roupinha para devolver a boneca com roupinha, ela tenta limpar a boneca e não sei o quê. Aí você pode dizer, sei lá, tem um desejo de maternidade ali, de cuidar da boneca. Ai, gente, ok, eu entendo isso. Mas assim, ela viu a criança sofrendo, ela viu todo o auê que a perda da boneca estava causando. E continua mantendo a boneca. E quando ela é confrontada com essa história da boneca, né? Porque depois vão descobrir lá e tal a boneca. Quando ela é confrontada com essa história, ela faz aquela cara de paisagem, tipo, não, ok, só peguei, tá aí mesmo, não sei o quê. Ela, sei lá, ela não processa aquilo que ela tá fazendo, sabe? Esse conjunto todo, eu vou te falar que me deixou assim, um tanto. Se eu comecei empatizando com a nossa protagonista, entendendo o lado dela, eu terminei não entendendo o lado dela, né? Se você entendeu, pode deixar aqui nos comentários. Porque por mais que eu pense e compreenda que exista toda uma complicação de, né, 1 milhão de coisas ali que envolvem a bagagem emocional, familiar, etc, etc dela, a impressão que eu tenho é de que é uma pessoa que não evoluiu, que não aprendeu com os próprios erros e que está querendo dar conselho para os outros, né? Está querendo interferir na vida dos outros, sendo que ela própria não resolveu a própria vida dela, né? Não me parece ser uma pessoa muito afetuosa com as filhas. Tem hora que ela que esquece que as filhas existem, né? Ela fala, minha filha não me ligou hoje, ela costuma me ligar. Tem hora que ela é abusiva e ela não reconhece esse abuso. Enfim, eu achei, assim, por um lado, o livro é muito bem escrito, né? E aí, caminhando então para o final desse meu comentário, o livro ele é muito bem escrito, então ele flui muito bem, ele flui muito rápido. Mas eu devo confessar que em alguns momentos eu precisei pausar, sabe? E pensar em outras coisas. Não porque eu tenha tido particularmente essa experiência, não porque eu tenha tido, enfim, uma mãe assim, ou seja, uma mãe assim, mas porque eu fiquei pensando nas filhas dela. Vivendo tudo aquilo, ouvindo tudo aquilo, enfim, experimentando tudo aquilo, eu fiquei pensando, gente, como é que essas meninas estão hoje em dia, né? Como que elas estão processando tudo isso? E a mãe parece que em momento algum teve um momento para falar, então, né, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu agora percebo o que eu fiz. Parece que não. E isso eu acho que me incomodou no final da história. Então, gente, minha avaliação do livro, eu dei 4 estrelas pro livro. Ele é muito bem escrito, mas eu confesso que eu comecei gostando da protagonista, entendendo o lado dela, e terminei meio que detestando essa mulher. Por um lado, eu quero que ela faça terapia, sabe? Por um lado, eu quero que ela vá se tratar, que ela, enfim, consiga lidar com seus traumas e suas bagagens, mas, por outro, eu fiquei com muita pena das filhas dela. Eu fiquei muito preocupada, não é com essas filhas que nem existem, mas, enfim, muito preocupada com as filhas dela, com toda essa experiência que elas viveram. E, por isso, minha nota para esse livro é 4. Então, se você já leu, se você tem, enfim, comentários aí também, deixa aqui embaixo. A ideia desse canal é ser justamente um lugar pra gente bater um papo, né? Porque às vezes eu quero comentar mais, eu quero falar mais, né, sobre livros, às vezes não cabe só no Instagram. Então, eu vou trazer para cá algumas resenhas, falar sobre hábitos de leitura, etc. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve e se quiser comentar também, me diz aqui embaixo o que você achou desse livro. Eu te espero no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!